Muito bem, John. Hoje vamos falar de uma outra obra da literatura brasileira muito simpática e muito filosófica. Se trata de Quincas Borba, de Machado de Assis. Mas antes de começar, vinheta. Ao vencedor, as batatas. Você já ouviu essa frase, talvez em uma piada, numa discussão política ou como meme nas redes sociais. Mas você sabe de onde ela veio? Ela parece simples, quase absurda, mas por trás dessas palavras esconde-se uma filosofia brutal, uma lente distorcida que revela o lado mais cruel da nossa sociedade. E essa frase é a chave para compreender uma das obras mais inquietantes de Machado de Assis. Hoje eu te convido para uma viagem pela mente de um louco, o coração de um ingênuo e a alma de um gênio literário. Porque a verdadeira pergunta não é quem venceu. A pergunta é o que foi perdido no caminho. Imagine herdar uma fortuna, uma filosofia e um cachorro. Imagine sair de uma cidadezinha do interior direto para os salões da elite do Rio de Janeiro, cercado por aplausos, olhares sedutores, promessas vazias. Imagine tudo isso ruindo lentamente. E ao fim de tudo, a loucura, o abandono, a morte. Esse é o destino de Rubião, protagonista de Quincas Borba, romance que não apenas conta uma história, mas desmonta ilusões. E se você deixasse de ser visto como pessoa e começasse a ser tratado como um recurso? Será que o afeto que você recebe é amor verdadeiro ou apenas interesse bem disfarçado? E se o dinheiro não te libertasse, mas te empurrasse para a prisão da própria mente? Essas são algumas das provocações que Machado de Assis planta neste romance, regadas com ironia, filosofia, crítica social e uma precisão cirúrgica nas palavras. Grande Machado. Na aula de hoje você vai descobrir como o humanitismo, uma filosofia fictícia, é um espelho sombrio das ideias que governam o mundo real. Mas também como Rubião, herdeiro de Quincas Borba, é seduzido, enganado, usado até perder tudo, inclusive a própria sanidade. E como Quincas Borba dialoga com clássicos como 1984, A Revolução dos Bichos, A Metamorfose de Kafka, Madame Bovary e Dom Casmurro, formando uma teia literária que revela o colapso da alma humana. Então fique conosco até o final, porque não é só uma análise de um livro. É um mergulho no coração do poder, da manipulação, da loucura e da solidão de quem acredita no mundo que não existe mais. Prepare-se, porque ao final desta aula, talvez você descubra que as batatas nunca foram suas. Grande Machado! Vamos lá, John! Imagine que você está diante de duas tribos. Cada uma tem 5 homens e uma delas tem 5 batatas. A segunda tribo chega faminta. Começa a guerra. Ao final, uma tribo vence e fica com todas as batatas. E então Quincas Borba ergue a mão como um profeta delirante e sentencia: ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Quincas Borba, Machado de Assis. Intrigante. Esse é o coração do humanitismo, a filosofia fictícia criada por Quincas Borba, mas que espelha muitas das ideologias reais que já governaram e ainda governam o mundo. À primeira vista parece uma sátira absurda, mas pare, respire e pense. Quantas vezes na história humana a violência foi justificada em nome da evolução? Quantas vezes a guerra foi chamada de progresso e a desigualdade de mérito? O humanitismo faz parte de uma lógica implacável. O mundo é regido pela luta e o mais forte leva tudo. A dor dos vencidos é um detalhe. Essa filosofia distorce conceitos morais até que a compaixão pareça fraqueza e a solidariedade um erro de cálculo. O humanitismo é o darwinismo social mascarado de ciência. É a ideologia do natural, quando o natural é apenas a desculpa
do opressor. Fazendo um paralelo com 1984 de George Orwell. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. No universo de Orwell, a linguagem é distorcida até que se torne um instrumento de dominação. No humanitismo, a filosofia vira um disfarce para o egoísmo institucionalizado. Fazendo também um paralelo com a Revolução dos Bichos, onde todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. A lógica é a mesma, o poder se sustenta através da distorção de princípios. Uma ideologia que nasce prometendo justiça e termina justificando a exploração. Mas o mais cruel do humanitismo não está na filosofia em si, está em quem acredita nela. Rubião, o herdeiro da fortuna e do pensamento de Quincas Borba, não é um cínico, ele é um crente. E nada é mais perigoso do que um homem puro, armado com uma ideia falsa. Rubião não percebe o veneno na filosofia que herdou. E não vê que está plantando sementes de autodestruição regadas com fé e colhidas em forma de ruína. Aliás, se esse conteúdo já te toca de alguma forma, a gente gravou um vídeo explicando os 3 caminhos para fazer parte da nossa comunidade, pensados para diferentes níveis de formação, do início até a busca pela excelência. John, coloca aqui na tela o vídeo com os detalhes desses 3 caminhos. E para aqueles que já estão inscritos no nível do Filósofo dos Clássicos, todos os meses temos uma Masterclass somente para vocês. Vamos continuar nessa aula. E há um detalhe que torna tudo ainda mais sombrio. O cachorro. Sim, o cachorro também se chama Quincas Borba. Um duplo cômico, um símbolo, uma ironia final. Machado de Assis transforma esse detalhe num enigma perturbador. Afinal, qual Quincas Borba sobrevive? O homem ou o cão? A filosofia, o dinheiro e até o nome foram herdados. Mas o espírito, a lucidez, a humanidade, esses Rubião nunca teve e talvez ninguém tivesse. O humanitismo é a caricatura de uma lógica que conhecemos bem. Ele diz: se o mundo é um campo de batalha, então vença e coma suas batatas. Mas Machado nos força a ver o que acontece com quem não vence. E pior ainda, com quem acredita que vencer é tudo. Aos vencedores, as batatas. Mas aos vencidos, restam apenas os ossos da própria crença. Intrigante. Rubião não é um herói, não é um gênio nem um ambicioso maquiavélico. Rubião é um homem simples, professor do interior, honesto, cordial e idealista, um homem comum. E é exatamente por isso que ele será esmagado. Quincas Borba morre e deixa para Rubião tudo o que tem, sua fortuna, seu apartamento no Rio, seu cachorro e o pior presente de todos, sua filosofia. A herança era imensa, mas o peso era invisível. Quincas Borba, Machado de Assis. Rubião parte para a capital com o coração cheio de sonhos. Ele acredita que finalmente a vida sorriu para ele e talvez tenha mesmo sorrido. Mas nem todo sorriso é sincero. Às vezes, é só o lábio disfarçando os dentes. Fazendo um paralelo com a Metamorfose de Kafka. Gregor Samsa acorda transformado num inseto e só então percebe que sua utilidade era a única coisa que o mantinha humano aos olhos dos outros. Com Rubião é o oposto. Ele acorda rico e subitamente é visto como alguém importante. Mas o efeito é o mesmo. Ele vira instrumento, uma função, uma fonte. Não o estimavam, estimavam sua bolsa. Quincas Borba. Rubião chega ao Rio de Janeiro como um novo homem, mas a cidade não quer um homem, quer um herdeiro manipulável, solitário e vulnerável. E é isso que ele entrega. A partir daqui, Machado traça o mapa de uma ruína anunciada. I'm a humanist. Maybe the last humanist. No humanitismo, a guerra define o vencedor. Na alta sociedade do Rio, a guerra é social, sutil, simbólica, mas igualmente violenta.
Rubião, sem saber, entrou num jogo de máscaras onde quem ama, mente, quem sorri, trama, e quem parece amigo espera o momento certo para puxar o tapete. A fortuna, em vez de ser meio, tornou-se o fim. Rubião passa a acreditar que seu valor está no que possui e não no que é. E Machado escreve: o dinheiro era tudo o que os outros viam nele. Quincas Borba. Essa frase, aparentemente simples, é um golpe filosófico, porque ela revela o motor de toda a tragédia moderna. Não somos amados, somos úteis. E quando deixamos de ser úteis, somos descartados. Acho simpática essa parte da obra, porque eu também sou filósofo. Não tenho um cachorro chamado Quincas Borba, mas tenho 2 cachorros bacias que vocês já conhecem, Frida e Pongo. E tenho que confessar que eles realmente são a minha sombra. Fiéis, companheiros e muito carinhosos. Muito interessante esse recurso literário que usa Machado de Assis. Muito interessante. Vamos continuar essa aula. E o cachorro? O cachorro Quincas Borba, herança viva do filósofo morto, segue Rubião por onde ele vai. Fiel, cego, obediente. O cão é a sombra do dono ou reflexo do novo mestre? Machado parece perguntar: qual é o verdadeiro animal? Aquele que late ou aquele que acredita em tudo? Rubião, nesse ponto, ainda acredita que está subindo. Ele se veste melhor, frequenta salões, começa a ser bajulado, mas quem vive cercado de espelhos falsos, cedo ou tarde se quebra. Rubião acredita que é dono da própria vida, mas já está cercado. A cidade está lhe tomando a alma, educadamente, com taças de vinho e sorrisos de porcelana. Rubião não foi vítima de um golpe, foi vítima de uma ideia, de uma filosofia travestida de verdade, de um mundo onde a bondade é lida como fraqueza e a inocência é uma sentença de morte social. Ele herdou uma fortuna, mas o que o mundo viu foi uma presa fácil. Rubião chega ao Rio com a alma de um crente, acredita em Deus, na amizade, no amor e, sobretudo, no bom coração das pessoas. Mas o Rio de Janeiro que ele encontra não é feito de fé, é feito de fachadas. Ali tudo parece refinado, os salões, os gestos, os convites, as palavras. Mas por trás do cristal fino dos copos há dentes afiados. O que se serve não é vinho, é veneno. O que se oferece não é afeto, é cálculo. E é nesse cenário que ele conhece Cristiano Palha e Sofia. Sabe, John, eu sempre me pergunto por que Machado de Assis escolheu o nome Cristiano Palha e Sofia. Eu sempre gostei dessa parte criativa dos escritores, escolher o nome dos personagens, porque o nome carrega um ideal, um projeto de vida, define quem é a pessoa. Eu sempre pensei, Cristiano Palha, será que tem alguma coisa a ver com cristão falso, um cristão de palha? E Sofia, conhecimento. Por que nome Sofia? Conhecimento, sabedoria. Interessante essa parte criativa dos escritores. Não é fácil escolher o nome do personagem. Mas vamos continuar essa aula. Cristiano Palha é um homem polido, pontual, cordial. Aparentemente, o amigo ideal. Mas sob a casca de comerciante há um lobo de ouro no cofre. Sofia, sua esposa, é bela, encantadora, educada. E para Rubião, torna-se rapidamente a encarnação de um ideal romântico. Ele não vê uma mulher, vê uma promessa, um sonho possível, um anjo disfarçado de carne e perfume. Ela era tudo: música, luz, religião. Quincas Borba. Fazendo um pequeno paralelo com Dom Casmurro. Rubião é o novo Bentinho. Ele olha para Sofia como Bentinho olhou para Capitu, com olhos que não veem a mulher, veem um altar. Mas onde há adoração, não há reciprocidade, há ilusão. E fazendo também um paralelo com Madame Bovary, vemos que Emma Bovary morre sufocada pelas expectativas românticas que ela mesma criou. E Rubião, por sua vez, é destruído por amar uma mulher que nunca o amou
e nunca o enganou. Ele se enganou sozinho. Rubião se apaixona, mas não é amado. Cristiano Palha o trata com respeito, mas com interesse. E Sofia o tolera, com elegância, com frieza, com aquela indiferença disfarçada que é mais cruel do que o desprezo aberto. Rubião era uma nota de rodapé no romance que ela escrevia com a própria vaidade. Enquanto isso, o círculo de relações de Rubião vai crescendo cada vez mais. Mas observe, todas as conexões giram em torno do mesmo ponto, ou seja, o seu dinheiro. Ele vira o centro de um sistema solar de bajuladores. Mas não é o Sol. É um planeta com luz emprestada. E um planeta, quando perde sua órbita, cai. Muito bem, John, aproveite essa pausa café para fazer uma pequena digressão. Que obra impressionante essa de Machado de Assis. Bom, Machado de Assis foi um grande escritor. Todas as suas obras, Dom Casmurro, O Alienista, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são todas obras de alto nível literário e também de alto nível filosófico. Essa obra que estamos analisando agora, Quincas Borba, que interessante. Machado de Assis, ele tem uma característica, ele é profundo, ele toca no mais profundo da alma, ele te faz refletir, ele te faz rir, ele te faz chorar, ele te faz pensar. Um autor que vale a pena estudar, vale a pena se dedicar ao estudo, ao conhecimento, porque ele também aborda temáticas de valores universais. Temos muitas correspondências de ideias com outras obras, como pode ser Flaubert, mas também Dostoiévski, Dumas, um grande autor brasileiro. Precisamos e precisaríamos de mais autores assim. Mas vamos voltar à nossa aula. Rubião ainda não sabe, mas o jogo já começou. E ele está jogando com cartas marcadas, sem saber as regras, contra adversários que sorriem enquanto vence. O coração de Rubião era puro. Por isso, ele era o primeiro a ser enganado e o último a entender. Quincas Borba. Machado mostra aqui a mais sutil das tragédias, a queda lenta, invisível, quase silenciosa. Rubião vai se deixando seduzir pela aparência do amor, da amizade, do prestígio, mas tudo que recebe é utilização. Ele se transforma num recurso, não numa pessoa. O Rubião que chegou cheio de fé começa pouco a pouco a ser substituído por um reflexo do que os outros querem dele. E o pior, ele nem percebe. Cristiano Palha é um oportunista discreto. Sofia, um ideal inatingível que Rubião transforma em religião. E a sociedade, um teatro de boas maneiras onde o protagonista é sempre o último a descobrir que está em cena apenas como figurante. Rubião acreditava que havia encontrado amor. O que ele encontrou foi interesse com sorriso de seda. Rubião agora parece ter tudo: casa luxuosa, criados, convidados, reputação. É a imagem do êxito, mas o que brilha por fora começa a apodrecer por dentro. A fortuna que ele herdou se transforma numa lente deformante. Ele começa a acreditar que é especial, ungido, predestinado. Rubião era feliz. Não dizia, mas sentia-o. E essa consciência, mais do que o fato, punha-lhe no coração certa embriaguez. Quincas Borba. Essa embriaguez é o primeiro gole do veneno, porque ele não está mais só rico, ele está embriagado de si. O dinheiro atrai gente, mas não atrai verdade. E ele está cercado de vozes que concordam, olhos que admiram, mãos que aplaudem. Mas tudo isso tem um preço. A verdade se cala. Fazia-se de grande homem, e os outros o tratavam como tal. Quincas Borba. Rubião, sem saber, já entrou no espelho e está se apaixonando pela imagem que inventaram para ele. E fazendo um paralelo com O Idiota de Dostoiévski, vemos que o príncipe Mishkin é bom, generoso, puro. E por isso mesmo
é tragado pela lógica cruel de um mundo onde bondade não é virtude, mas fraqueza. Rubião também é ingênuo, mas em vez de despertar compaixão, desperta oportunismo. E a sua doçura, antes charme, agora é lida como idiotice. O tempo passa, a fortuna escorre, os amigos somem, mas Rubião se agarra à ilusão de que ainda é quem já não é. Sua mente começa a falhar, ele esquece rostos, repete frases, delira. Começa a se achar invencível, eleito, intocável. Agora vamos fazer um paralelo com o Alienista, também de Machado de Assis. Ali, o Dr. Simão Bacamarte tranca todos os que julga loucos, até perceber que a verdadeira loucura talvez seja a própria obsessão pela razão. Em Quincas Borba, o jogo se inverte. Rubião não busca razão, busca sentido. E quando não encontra, cria. Era Napoleão. Acreditava sinceramente que comandar exércitos, vencer a batalhas, escrever a tratados. Quincas Borba. Rubião entra em colapso. A mente, essa última trincheira, se rende. E o mais cruel é que ninguém estranha, porque no fundo ele já estava sozinho há muito tempo. Era só questão de tempo até a solidão se transformar em delírio. Machado não retrata a loucura como um raio, mas como uma cerração lenta, um nevoeiro que vai se adensando até que você já não sabe mais o que é verdade, o que é sonho, o que é você. Rubião acreditou que havia subido, mas na verdade apenas trocaram o chão sob seus pés. Ele virou personagem da própria fantasia. E quando a realidade bateu a porta, ele já não sabia mais quem era. Ninguém o traiu. Ele se traiu ao desejar demais e desconfiar de menos. É interessante que não somente na literatura, mas também no cinema, muitas vezes, quando representavam os loucos, muitos se diziam ser Napoleão Bonaparte. Até virou piada, né? Então, todo louco é Napoleão Bonaparte. Até, nesse caso aqui, Rubião. Vamos continuar nossa aula. Toda ascensão que se baseia na ilusão termina em queda. Mas o que torna a queda de Rubião trágica é que ela acontece em silêncio. Ninguém o empurra. Ele escorrega sozinho por dentro de si. O dinheiro já não existe. Os amigos já não aparecem. Sofia nunca foi sua. Rubião está só, mas ainda lhe resta uma fantasia. Sou Napoleão Bonaparte, Quincas Borba. Ele que nunca comandou nem a si mesmo, agora acredita comandar exército. Diante do espelho faz discursos imaginários. Na sala traça estratégias de guerra com o cachorro. No delírio, marcha entre baionetas invisíveis, carregando glória onde só há vergonha. Rubião não enlouquece de uma vez, enlouquece devagar, como quem desaprende a ser humano. E fazendo um pequeno paralelo com o Conde de Monte Cristo, vemos, por exemplo, que em Dumas, Napoleão representa o retorno, a conspiração, o poder oculto. É a esperança de justiça e vingança. Em Machado, Napoleão vira a alucinação de um homem que perdeu tudo e tenta compensar a falência com grandeza fictícia. Rubião é internado, mas o hospício não é punição, é libertação. Lá, pelo menos, ninguém espera nada dele. Ninguém sorri fingindo, ninguém cobra aparência. Lá, ao menos, ele pode ser o que quiser, porque já não é nada. Depois, é devolvido a Barbacena, pobre, doente, sozinho. Quase um eco do homem que chegou ao rio cheio de sonhos. Era um Napoleão de pijama, com os olhos perdidos e a alma em silêncio. E fazendo um breve paralelo com o Alienista, assim como Simão Bacamarte descobre que todos são loucos e ele também, Machado nos faz perguntar: o que é a loucura afinal? Não seria o simples ato de acreditar numa mentira durante tempo demais? Boa pergunta.
Rubião foi do ouro ao abismo, e no fundo do poço não encontrou Deus, nem amor, nem sentido. Encontrou apenas o eco de si mesmo, fantasiado de imperador. E aos vencidos resta a compaixão ou o esquecimento. Quincas Borba. Mas Rubião nem teve isso. Ele teve a solidão. Rubião morre sem pompa, sem aplausos, sem epitáfio. Morre como viveu nos últimos tempos, sem testemunhas. Não houve discurso nem lágrimas. O que restava de Rubião era um corpo cansado e um nome que ninguém fazia questão de lembrar. O homem que um dia acreditou ser imperador, que um dia amou como um cavaleiro medieval, que um dia foi centro de sorrisos e bajulações, agora era só mais um enterro barato na terra fria de Barbacena. E o cachorro? Aquele que carregava o nome do filósofo Quincas Borba. Ele também morre. Só velho, magro, esquecido. Um cão sem dono, o nome sem herdeiro. E com ele morre, metaforicamente, o próprio humanitismo. A filosofia que prometia grandeza aos vencedores, mas que termina devorada pelo próprio delírio. E fazendo um breve paralelo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, no fim das memórias, Brás Cubas conclui: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Em Quincas Borba, a mesma ironia reaparece. Rubião recebeu a herança da filosofia e da fortuna e não transmitiu nada, nem amor, nem sabedoria, nem descendência. E fazendo um pequeno paralelo com o próprio Quincas Borba, o filósofo, lembra dele? Memórias Póstumas, o Quincas original está pobre, delirante, abandonado. Décadas depois, Rubião, seu herdeiro, termina exatamente igual. Seria o humanitismo uma maldição ou apenas a verdade nua, ao vencido ódio ou compaixão? E às vezes, nem isso. Fazendo também um paralelo com o casal Palha. Enquanto Rubião se apaga, o casal Palha prospera. Sofia continua bela, admirada, intocada pela tragédia. Cristiano continua hábil, respeitável, impune. São eles os verdadeiros vencedores do romance. Não por mérito, mas por estratégia. Não por valor, mas por conveniência. E é aqui que Machado finca sua lâmina mais afiada. No mundo real, os justos não triunfam. Os ingênuos não são recompensados. Os bons não vencem, a não ser que sejam úteis. A tragédia de Rubião não é só sua loucura, é o esquecimento, a insignificância final, a constatação de que ele foi apenas instrumento na mão de outros. E quando quebrou, foi descartado. Rubião morre, o cachorro morre, o humanitismo morre. Mas quem permanece? O sistema, a lógica do interesse, a elegância da exploração, o verniz de uma sociedade que sorri enquanto devora. E no fim, como profetizou Quincas Borba, ao vencido ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Mas Rubião não recebeu nem batatas, recebeu o silêncio. Muito bem, John, vamos fazer a síntese da aula de hoje. Vamos somente fazer uma pausa café para reelaborar um pouco as ideias, últimos insights. Quincas Borba, mais do que um romance, é um espelho, e nele vemos refletida a alma trincada de um tempo que ainda é o nosso. Machado de Assis constrói com ironia elegante e precisão cirúrgica o retrato de um homem que acreditou ter vencido, mas foi apenas usado. Rubião herda a fortuna, a filosofia e o cachorro, mas não compreende nenhum dos três. Em vez de se tornar senhor de sua nova vida, torna-se servo da ilusão que ela oferece. Ele acredita no amor de Sofia, acredita no valor do dinheiro. Acredita que pode vencer por mérito. Acredita, por fim, que é Napoleão. Se quiser se aprofundar, deixamos na descrição os links para os livros citados, caso queira adquiri-los direto pela Amazon.
E para quem sente vontade de ir além com mais clareza e estrutura, a gente preparou um e-book didático, o mesmo material que usamos como base para construir essa aula. Está disponível ali também por um valor simbólico, o equivalente a um café com os amigos. Mas a realidade, sempre silenciosa e cruel, lhe prova o contrário, ponto por ponto, ruína por ruína. Rubião é o exemplo mais trágico da lógica do humanitismo. Quem não serve mais deve ser descartado. E no fim, é isso que resta. Um homem usado e abandonado. Um cão morto sem nome. Uma filosofia que virou piada. E os verdadeiros vencedores, o casal Palha, ricos, respeitados e intactos. Rubião é o sacrifício que sustenta o conforto dos outros. E essa talvez seja a mais dura revelação de Machado. Na engrenagem social, há quem pense, quem mande, quem se aproveite e quem seja apenas moído. Ao vencedor, as batatas, e ao vencido, a loucura, o esquecimento, a sarjeta. Rubião, Quincas Borba, o cachorro que carrega um nome e um destino. Um enredo que atravessa o riso e a tragédia, o brilho e a ruína. Machado de Assis não nos conta só uma história, ele nos convida a olhar no espelho da humanidade e enxergar nossas próprias contradições. O que é valor? Será que o sucesso é mesmo sinônimo de vitória? Quem são os vencedores e quem são os esquecidos neste jogo invisível? E você? Qual é a sua filosofia do mundo? Será que seguimos algum humanitismo disfarçado que justifica a luta, a guerra, o ganho? Ou podemos, afinal, romper com essa lógica? Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui o que mais te tocou na história de Rubião. Você acha que o mundo real é mais Palha ou Rubião? Qual seria o seu papel nessa trama? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder os próximos mergulhos em clássicos que transformam nossa visão do mundo. Nos vemos no próximo domingo. Muito bem, gente? Como eu falei, vocês também são filósofos. Tem um cachorro, não se chama Quincas Borba, ele se chama Pongo. Pongo, que é o irmãozinho da Frida, que está lá atrás, mas é um pouquinho mais tímida. E realmente eles são minha sombra. Fiéis, carinhosos e sempre tem um sorriso quando eu volto para casa. Né, Pongo? Né, Pongo? Vai no tchauzinho lá. Então, aos vencedores, as batatas.